e apresentar o trabalho de computação gráfica em nome do grupo Alberto e Andressa. Nós decidimos fazer um icosaedro, que é um D20, um dado com 20 lados, 20 faces. Então vamos lá. Utilizamos as bibliotecas OpenGL.gl, OpenGL.glu, a glfw, que é uma biblioteca do Python, porque a FreeGlut não está funcionando corretamente no Python, igual foi mostrado em sala de aula, que estava usando a FreeGlut. E chamamos o NumPy também para fazer alguns cálculos. Então, inicialmente, nós definimos as dimensões das janelas, né? O seu width e seu height. Nós definimos 1000 por 1000 aqui, para ser uma janela bem grande, 1000 pixels por 1000 pixels. Depois, nós definimos as posições do cubo, né? Com o rotation angle, que guarda o ângulo de rotação do cubo no eixo horizontal, e o vertical angle, que guarda o ângulo de rotação do cubo no eixo vertical. Depois temos a função de inicialização, a init. Essa função init ela vai configurar as propriedades iniciais do OpenGL, como a cor de fundo, o teste de profundidade e a matriz de projeção. Nós temos a função para gerar o icosaedro, né? Generate icosaedro. Ele vai fazer o cálculo do fator de escala t, essa primeira linha aqui, que é um valor utilizado para normalizar os vértices do icosaedro. Ele é obtido a partir da proporção áurea, que também é conhecido como número de ouro. E aqui depois nós temos a definição dos vértices. Os vértices são definidos como uma matriz de coordenadas x, y, z em formato de listas de listas. Cada sublista representa um vértice do icosaedro. A matriz contém 12 vértices no total e cada vértice representa um ponto no espaço dimensional. Depois nós temos a definição dos índices. Os índices são definidos como uma matriz, só que agora é de números inteiros em formato de listas de listas. Cada sublista ela representa um índice do vértice que forma um triângulo no icosaedro. A matriz ela contém 20 triângulos ou faces, né, no total, e cada triângulo é representado por 3 índices, referentes aos 3 vértices que o compõem. Aqui nós temos a função fixedColor, que ela vai simplesmente definir as cores de cada face do D20. Verde, vermelho, azul, amarelo, cada valor desse aqui definir uma cor na hora de desenhar o D20. Agora nós temos a função de desenhar o D20, que ela vai realizar as transformações necessárias para posicionar e rotacionar o dado. Ela também vai obter os vértices e índices do icosaedro através da função generate_icosaedro, que é aquela que eu expliquei mais acima, que gera o D20. Ela também utiliza o glBegin e o glEnd para desenhar as faces do D20, atribuindo cores fixas a cada lado. Temos a função de draw, que ela vai limpar o buffer de cores e o buffer de profundidade. Ela vai definir a posição da câmera utilizando o glow look at. Ele também vai chamar a função D20 para desenhar o dado. E ele vai trocar o buffer de desenho com o buffer de exibição para atualizar a tela. Aqui nós temos a função de reshape, que ela vai ajustar a perspectiva e a matriz de projeção de acordo com as novas dimensões da tela. E temos também a matriz de Special Case, ou a função de Special Case, que ela vai fazer a captura de teclas para mover o dado. Então nós pegamos o ângulo que o dado está, o global, o rotation angle e o vertical angle. Aí fazemos um passo de 5 pontos, valor 5. E aí vai fazer o seguinte, ele vai esperar uma ação. Se a ação for pressionar, a gente usa a biblioteca glfw, se a ação de pressionar ou não, a ação de repetir, vai ficar fazendo esse looping aqui e vai verificar, o que foi pressionado foi o left, então nós vamos rotacionar o ângulo do D20 mais 5 pontos. Se for right, vai ser menos 5 pontos para ir para a esquerda, ou para a direita no caso. Se for para cima, ele vai modificar o ângulo vertical para ir para cima. E se for para baixo, ele vai diminuir o ângulo vertical para ir para baixo. Basicamente é isso. A função main,
que ela vai iniciar a GLFS, precisa passar esse comando de o GLFW, vai iniciar o GLFW, precisa passar esse comando de init, ele vai criar a janela com o nome de Rotation Cube, vai pegar o width e o high que eu defini lá em cima. Se não abrir a janela, termina o programa. Ele vai configurar a tabela como window, com o texto atual, e ele vai definir as funções de callback. E depois ele vai chamar a função de init, que é essa função de init que eu expliquei lá em cima, vai iniciar o OpenGL. Aí ele vai entrar em um loop, chamando a função draw, para renderizar o cube e o dado D20 e tratar dos eventos de entrada. Então, aqui que vai ficar fazendo esse looping eternamente, desenhando e esperando o comando para desenhar novamente o cubo, conforme ele vai se mexendo. E depois ele finaliza o programa se fechar a janela. Então, aqui nós temos o programa rodando. Rotation Cube, só pode ver um D20. Ele funciona para apertando a seta para a direita, vai para a direita, a seta para a esquerda vai para a esquerda, a seta para cima funcionando corretamente, para baixo também. Então, é esse nosso trabalho de CG.